essa criança que derrama a comida em volta do prato, ou ela pega, come um pouquinho e quando ela vai devolver, ela não põe no prato, ela põe do lado do prato. E quando ela vai levar a colher até a boca, ela não presta atenção, né? Então ela vai assim e tal, aí cai no colo, cai na roupinha, cai no chão. E em volta do prato sempre fica vestígio de que alguém comeu ali, que alguém sem muita atenção comeu ali. Isso não é bem uma criança que, nossa, ela faz isso porque é autista. Mas isso é um dos fatores para ser analisado nessa criança, para ver se ela pontua para juntando com os outros fatores lá para pro autismo, sabe? Tipo assim, a criança que ela não tem a chance de ter autismo, raramente ela vai fazer isso. Então, ela, bem desde pequena, ela já espeta com o garfinho, ela já direciona com atenção a comidinha para a boca, a não ser que esteja vendo televisão, vendo alguma coisa, alguém falando com ela, tá, ela se distrai, que é normal. Mas isso não acontece todas as vezes. E com a criança que pode ter o autismo, acontece quase 100% das vezes nas refeições. Mesmo sentadinha, mesmo lá de boas, ela vai derramar, o prato vai ficar em volta cheio de comida. Ela vai comer sempre de um jeito diferente, por exemplo, ela vai ou cavar um buraco no meio do prato, ou comer só de um lado, afastando a comida para a borda. E é bem característico você prestar atenção nisso. O Davi faz isso de um tempo pra cá, ele começou a comer com a colher e foi a primeira coisa que eu observei, porque ele ainda não pegava nada com a mão, tá? Por isso eu comecei a observar isso há pouco tempo, que ele come, gente, ele derrama tudo em volta. Ele vai comendo e vai sujando tudo. Se ele come pão, por exemplo, ele come, aí ele morde o pedaço e o outro pedaço ele joga lá na mesa. Aí ele quer pegar outro pão no saco, ou então outra coisa. Ele não pega aquele mesmo que ele tava, sabe? Então ele tem uma desordem na hora das refeições. Ele suja muito em volta. Oi, pessoal, continue entrando. Espero que vocês gostem da live de hoje, né? Que a gente tá... Eu separei umas coisinhas assim pra falar sobre as dificuldades que eu encontro no Davi, que eu observo nele, para que vocês possam observar nos seus pequenos em casa e saber que não é tão normal assim a criança fazer aquilo, tá? Porque eu já presenciei mãe que dá tapa na cabeça da criança, presta atenção, tá sujando tudo, que não sei o que. Aí no outro dia de novo, nossa, dá vontade de deixar sem comer, que não sei o que lá. Nossa, o menino não sei quantos anos, então assim... Sua criança faz isso, não é porque ela é de propósito, tá? Ela faz isso porque ela não tem a conexão dela com, tipo, é tudo um processo, gente, ó. Ela tem que pegar a colher, ela tem que levar pro prato, ela tem que encher a colher, ela tem que levar pra boca. E naquilo, o cérebro dela já não está nem mais ali, entendeu? O Davi, por exemplo, ele faz tudo isso ainda, ele suja bastante ainda e ele enche uma colher desse tamanho que eu ainda tenho que ficar dando suporte pra ele, físico mesmo, pra que ele abaixe a colher. Por exemplo, ele pegou uma colher, mesmo que você dê uma colher pequena pra ele, tá, galera? Ele enche o máximo que pode, coloca na boca e já vem com outra atrás. Assim, ó. E nisso já vai caindo tudo, já vai melando tudo e a boca dele fica desse tamanho, ele faz assim, ó. E engole. Então isso é muito perigoso. Então é uma criança que precisa de suporte, ela precisa que você que fique algum adulto com ela enquanto ela come. Eu amasso ainda a comida do Davi. Não, mas não vai aprender nunca. Gente, se ele tiver morto aqui, não vai aprender mesmo, né? Então eu ainda amasso a comida dele, eu corto os pedaços de carnes ainda pra ele. Mesmo que ele faça o movimento assim, ele tira um pedaço muito grande e depois ele não abre a boca pra gente tirar. Tá? Ele tem dificuldade de abrir a boca pra gente enfiar o dedo e pegar as coisas da boca dele. Então a gente fica assim, ó, o tempo todo, né? Então eu prefiro cortar, amasso as coisas, tudo pequeno pra garantir que consiga descer pelo esôfago dele e não cause nenhum transtorno dele ficar engasgado, né? E esse da comida é uma dica, tá? Se sua criança suja em volta de onde ela tá comendo, é um ponto a mais pra você analisar nesse seu pequeno anjo, nessa sua pequena princesa em casa. E vocês, por favor, não gritem com eles. Simplesmente vão lá de boas e vocês ensinem eles a limpar com paciência. Olha, você comeu aqui, então agora você vai ajudar a vovó, a mamãe, a titia a limpar, tá bom? E ensina a limpar. O Davi, até agora, até o momento, ele ainda não aprendeu a limpar. Ele tem muita rigidez em obedecer o comando. Então, não adianta eu pegar no bracinho dele, a não ser que eu faça do jeito que eu não quero que as pessoas façam com seus filhos. Que eu o obrigue a fazer uma coisa em que ele vai ficar mal, pior do que o que já tá, né? Porque com certeza eles não gostam que a gente dê bronca, porque eles derramaram a comida, porque não é de propósito, não é verdade? Então, eu pego o paninho, dou na mãozinha dele e ele encolhe a mão, ele puxa, ele me empurra, porque ele não quer fazer aquilo, ele nem sabe
Por que que ele tem que fazer aquilo? Porque ele tem que limpar. Porque pra ele é normal ele comer daquele jeito, entendeu? É o que ele conhece. Então a gente vai trabalhando aos pouquinhos para que ele entenda que pode comer daquela outra forma. É a comida devolvendo pro prato. Comer, coloca a colher dentro do prato, não joga a colher, não coloca a colher assim, não fica brincando com a comida. Já presenciei várias coisas com crianças que têm esse comportamento e que as pessoas que estão ali em volta ficam olhando, né? Nossa, passou uma galinha aqui, comendo aqui. Nossa, passou um bicho que tá comendo aqui, tá come parecendo um cavalo, tá comendo parecendo que tá mastigando cocô. Gente, tenham paciência com as crianças, eles estão em aprendizado. E essas que fazem isso, por mais que você fale, converse e tal, continua fazendo, não é pra pirraçar você, tá bom? Então, nós que somos pais, mães, avós, tios e tias, cuidadores, cuidadoras, babás, enfim, todo mundo que fica com as crianças, não se sintam os deuses gregos na terra, que tudo que a criança faz é pra chatear o alecrim dourado. Não é, tá bom? Principalmente as crianças autistas, elas não conseguem fazer nada pra ficar pirraçando a gente por muito tempo. Na verdade, o Davi não consegue pirraçar a gente com nada ainda, tá, gente? Tá bem bebezinho ainda. Então, aqui eu separei algumas coisas pra gente poder trocar ideia aqui e ir conversando sobre. Ó, a criança que tem, eu tô falando de gente que, como que eu vou te explicar? De tópicos para você ir juntando na sua criança que você tá desconfiada e ir analisando, sabe? Toda vez que a criança estiver fazendo aquilo, você analisar, tal. E ali você já analisa o coleguinha, não compare, só analise com o coleguinha da mesma idade, faz. Se fizer bem parecido, continua observando ali aquela duplinha que tem contato um com o outro, né? Ó, a criança, ela não compartilha com a gente as descobertas que elas fazem. Por exemplo, você já viu a criança pequena tudo traz pra mostrar pra gente? Nossa, acha uma pedra diferente, vem, olha. Aí acha uma folha velha, vem trazer. Acha um papel vai riscado, vem trazer. Faz um risco, vem trazer pra mostrar. Toda hora a criança tá lá, mamãe, olha o que eu fiz, né? Tem lá um risco. Você fala, misericórdia, gente. Ah, tá bom, que bonitinho. Mas a criança com autismo, ela tem essa dificuldade porque isso entra no social, né? Então ela tem dificuldade de te mostrar as coisas. Então, ele não te compartilha nada. Você pode ver a coisa mais fofa ali do mundo, ou mais esquisita, ela não vai compartilhar com você. Ela vai olhar e pra ela nem tá vendo nada. Às vezes você acha que ela nem viu, de tão discreta que ela é. Pelo menos o Davi funciona desse jeito. A gente sabe que ele viu porque a gente já conhece ele, né? Mas outra pessoa acha que ele nem viu. A criança também apresenta muita dificuldade no brincar no geral, né? E quando começa assim, 2, 3 aninhos, elas mostram muita dificuldade no pedalar. Então, você dá um velocípede pra criança, a criança não sabe muito como que brincar com aquilo. Então, ela fica empurrando com os pezinhos, ela tenta usar o velocípede de alguma forma, porque como ele é um triciclo, não é pra ela andar empurrando com os pezinhos, é pra ela pedalar, né? Colocar o pezinho lá no pedal e ir fazendo a volta. Mas ela não faz isso porque ela ainda não desenvolveu o sequenciamento motor, né? Então, se você tem essa criança que não pedala ainda, tem dificuldade no pedalar, mesmo um triciclo, que bem de pequenininhos eles já conseguem fazer, tem que dar uma observada, né? Pra ver se não precisa dar uma procurada aí numa pessoa, no profissional para ajudar essa criança com isso, porque quem tem essa dificuldade vai demorar bastante para aprender a pedalar, tá bom? E isso também o Davi apresenta. Você fala, nossa, mas esse menino dela apresenta tudo. Ele apresenta bastante coisa, gente, porque ele é um nível 3 de suporte. Mas tem coisas que outras crianças apresentam e que o Davi ainda não mostrou. Ele não empilha blocos, que o pessoal coloca, os autistas lá, já coloca logo um monte de bloco empilhado, né? Não empilha bloco, não coleciona nada. Ele não tem objeto de apego, que é aquela coisa que a criança pega e sai com escova de dente na mão do nada, ou então a escova de cabelo, controle remoto, um fio, um pedaço de linha, qualquer coisa a criança pega, não tem função nenhuma, ela fica com aquilo pra lá e pra cá. E as mães ficam, nossa, ela gostou daquele negócio, né? A criança nem gostou, ela só pega e fica, sabe? Aí também não tem objeto de apego, que é aquele ursinho, ou aquele copo, ou aquele pratinho que só come naquilo. O Davi não tem essa rigidez cognitiva em relação a esse grupo de objetos que eu tô descrevendo. Então, ele apresenta bastante coisa, mas não apresenta tudo que todos os autistas têm, não, tá? Cada autista é único. Que mais aqui? A criança, ela tem muita dificuldade, gente, em cuspir. Ela não sabe cuspir. Ela não sabe assoprar. Se assopra, não é igual às outras crianças da idade. Tô falando de novo, não compare uma criança com a outra. Só analise as duas, que elas têm que, se tem a mesma idade, tem que estar ali próximo uma da outra, sabe?
E as crianças brincam muito uma com as outras, elas aprendem uma com as outras só em olhar. E a criança autista tem dificuldade em imitar, porque ela não olha tempo suficiente para ver a ação que a outra pessoa fez. Elas andam muito, elas correm muito, elas não focam o olhar no ato do que a pessoa está fazendo, então elas ficam mais dispersas, digamos assim. Então não tem como você aprender uma coisa se você não está olhando, né? Se é uma coisa que a pessoa está fazendo. Dificuldade em assoar o nariz. Muita dificuldade, aliás, tá? O Davi não sabe até hoje, a gente tem que ficar fazendo lavagem nasal, né? Quando ele tá constipadinho, chega no hospital fazer qualquer coisa, em dente e tá, tudo tem que fazer uma lavagem nasal antes pra tirar as caquinhas que ficam ressecadas, porque ele não sabe ainda. Que mais? Fazer caretas de imitação. Pessoal, a gente que tem criança, que lida com criança, sabe que elas adoram fazer careta, né? Tem uma fase que a criança fica ali só fazendo careta e a gente se diverte. Pelo menos eu me divirto com as crianças fazendo careta. Porque elas fazem, tem adultos que logo se irritam, né? Acham que a criança tá pirraçando. Eu nunca acho que a criança tá me pirraçando. Eu sempre entro na brincadeira dela e vejo quem faz a careta mais feia. E geralmente eu ganho, tá? Com licença. Mas elas têm muita dificuldade de fazer careta, com exceção dessa, né? Que isso aqui não é bem uma careta, mas eles apertam bem os olhinhos, você acha até fofo, mas isso é característica também de criança que tem autismo, tá bom? Do nada a criança fica apertando os olhinhos. Fazer careta, a imitação em geral, a criança com autismo tem dificuldade, tá? Por isso que precisa fazer tanta terapia, porque é na repetição que a gente tem a esperança de que eles aprendam. E aprende, tá, gente? Todo mundo aprende as coisas, cada um no seu nível de suporte, né? Sustentar o olhar durante uma conversa ou olhar demais. Você fala assim, mas o meu olha. Mas ele olha como? Você chama, Alessandra, eu olho pra você, oi. Aí eu fico lá esperando você falar, eu pisco o olho, olho pro lado e tal, tá tudo bem. Mas se é criança, você fala, Alessandra, eu olho, e aí você tá falando e eu já tô assim, ó. Com muita dificuldade de olhar pra você. Não interessa se você tá dando bronca, se você tá dando elogio, qual é a comunicação que você tá com a criança, ela vai ter dificuldade em ficar olhando pra você, pra ver o que você quer expor pra ela, pra que ela te devolva, né? Para que ela te dê uma devolutiva. E geralmente as crianças autistas ou te dão uma devolutiva antecipadamente, se atrapalha toda, ou não te dão devolutiva nenhuma, fica assim e sai. Aí você fala, nossa, volta aqui que eu tô falando com você, menino, não pode fazer. A maioria das vezes não é também porque a criança quer te deixar lá falando sozinho, tá? Então é porque ela simplesmente achou que a conversa já acabou, que você já falou tudo, é a vez dela falar e ela simplesmente não vai falar nada, ela vai só sair e a conversa acabou ali. Então, não vá atrás da criança puxando pelo braço, fazendo nada, porque para a criança a conversa já acabou ali, tudo que ela entendeu, o que ela não entendeu, não vai ser você gritando que vai resolver com o que ela entenda, gente, é bem assim. A dificuldade em perceber que está satisfeito na comida. As crianças com autismo, pelo menos a que eu cuido, que é o meu neto, e as crianças que as mães ficam conversando comigo nos lugares onde eu vou, nas clínicas e tal, elas comentam mesmo que a criança acaba de comer e daqui a pouco já tá chorando com fome. O Davi fazia muito isso quando ele era bebê. O moleque tomava uma mamadeira, gente, pequenininho, aí tava lá, dei apenas 60 ml de leite. A gente fazia 120, o moleque tomava todo e ainda ficava esgoelado. Muita fome aquele menino sentia. E aí isso prejudica bastante, né? O estômago dele, o intestino dele. Mas você tá vendo que a criança tá com fome, então o intuito é você dar para saciar a fome. Até eu entender que ele tinha autismo e comecei a podar isso. E agora eu trabalho direito essa parte da alimentação dele, que é avisando para ele, eu tô sempre sinalizando que ele não está com fome. Por exemplo, acabou de almoçar, comeu uma quantidade razoável, né, para o tamanho do estômago dele e tal. E aí eu falo para ele, começa a chorar porque tá com fome, caçando alguma coisa, aí vai lá no iPad, quero maçã, quero pera, quero pão, quero purê, quero não sei o quê. Eu chego para ele e falo, Davi, a gente acabou de almoçar, meu amor, você não tá com fome, tá bom? É porque o nosso estômago demora um pouquinho para pegar a comida para ele. Então a gente fica assim achando que tá com fome ainda. E ele entende, fica de boa, né, agora, né, que ele tá maiorzinho, mas antes ele chorava horrores e as pessoas ficavam me julgando porque eu não tava querendo dar comida pro menino. Eu falei, ele não tá com fome, mas claro que ele tá com fome, ele tá desesperado, deixa de ser assim, dá comida pro menino.
E, tipo assim, tudo eu tinha que ficar explicando, sabe? Chegou uma hora que eu falei, ó, quer saber? Eu não vou explicar nada. Não vou explicar mais nada pra ninguém, porque as pessoas não vão entender mesmo. Elas só entendem o que elas vivenciam, né? E eu nem as culpo, porque é realmente muito complicado. Você vê um bebê chorando, se esguelando, né? Com característica de fome. E a pessoa que está responsável por ele não dá a comida para ele porque sabe que ele não está com fome, mas outras pessoas não sabem, né? E isso também vale para quando ele está com fome mesmo, tá? Às vezes ele tá com fome, você fala, nossa, mas meu Deus, fulaninho comeu tal hora, mas a gente já fez outra refeição e tudo que eu ofereço ele não quer, não quer, não quer. Não é que ele não está com fome, o cérebro dele não envia a mensagem de que ele está com fome. Então a criança passa um tempão sem comer. Então você tem que oferecer um alimento que ele gosta. Aí nisso começa aquilo. Ah, mas ele só come isso. Por quê? No nosso desespero, a gente acaba oferecendo alguma coisa que a criança gosta muito. Então a criança passa a comer mais aquele alimento e passa a gostar mais daquele sabor, né? A gostar mais daquele alimento, daquela textura. E acaba ficando até a cor, eles selecionam dependendo do alimento que a gente insere na dieta deles, né? E aí, por muito desespero que a gente passa com as crianças autistas, a gente acaba oferecendo comidas que não é para dar tanto e a gente acaba dando, né? Tem criança que só quer leite, tem criança que só quer purê de batata, tem criança que só quer coisa se for crocante, farofa, torresmo, essas coisas assim. E aí fica bem difícil a dieta, né? Da gente manter uma dieta equilibrada para essas crianças. Deixa eu ver o que mais. É que eu separei uns itens aqui, gente, que todo dia eu fico pensando nisso e o Davi me mostra. Eu falo, ai, não falei sobre isso. Dificuldade de saber se tá com fome. Ah, isso também vale para calor, frio, tá bom, gente? Para calor, frio, para dor. Tem criança que tem uma tolerância muito grande à dor. No caso do Davi, ele apresenta isso, tá? Ele bate com a cabeça na quina, ele não chora. Desde pequenininho, ele não chora com dor assim que outras crianças ficariam lá não sei quanto tempo chorando. Já tem dias que ele está um pouquinho mais sensível, ele bate numa coisa que a gente acha que nele nem vai chorar, pelo que a gente conhece dele, e ele se desmonta em lágrimas, e aí a gente vê que naquele dia o hormônio da dor dele estava funcionando. Então, assim, não dá para ficar levando tudo ao pé da letra que a criança autista te passa, porque às vezes ele não sabe o que está se passando com ele, e a gente precisa de uma ajudinha, de um suportezinho ali, de uma conversa, de um carinho, né, de uma compreensão maior do que aquele serzinho miúdo está passando. Então a gente tem essa responsabilidade com essas crianças de não julgá-los logo de cara. Nossa, mas acabou de comer um morto de fome, quem não sei o que lá. É o hormônio da sociedade, gente. É tudo uma bagunça, né, dentro da mente deles, porque tudo vem do cérebro, vem do não sei o que, vem do não sei o que, e aí bagunça tudo. Eu não sou médica, sabe, não sei usar os termos técnicos aqui de médico, mas se tiver alguém aí que saiba usar os termos, por favor, pode se manifestar e falar, tá bom? Se não for hormônio, também me corrijam, porque eu tô só tentando passar o que eu, como vó de uma criança nível 3 de suporte, estou observando no longo desses 6 anos com o Davi. Outra coisa que o pessoal sempre fala e que parece que é todo autista. Ah, e outra coisa, tudo isso aqui que eu falei não é todo autista que apresenta, tá bom? Cada criança apresenta uma coisa e a gente precisa ficar olhando, né, observando, para ver quando que a gente deve entrar para dar um suporte para essa criança. Aqui não come para comer, aqui come demais para não comer tanto, né? Para não ganhar tanto peso, ficar com sobrepeso, já vem outras. Aí começa a aparecer as doenças, porque o autismo não é a doença, mas aí começa a aparecer, né? Começa a aparecer um monte de coisa que aí você tem que cuidar mesmo com médico, com remédio e tal, e aí fica bem mais complicado. Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. O chamar e a criança não olhar, a criança ignorar completamente. Gente, nem toda vez que você chamar, a criança vai te ignorar. Vai ter horas que ela vai te olhar. Só que assim, tem que te olhar muito. Por exemplo, a criança ela tem que entender que você quer passar uma mensagem para ela quando ela te chama, né? Então você precisa ver por que essa criança tá te ignorando. Você fala, nossa, passa, nem fala, ignora. Nossa, menina, abaixei ali pra falar com o neném passou direto. Ah, é que ele tá com sono. As mães geralmente começam, né, procurar desculpinhas porque ela conhece a criança, então não é bem desculpa, ela realmente conhece a criança daquele jeito. Então, quando ela fala, as pessoas que não conhecem a criança autista, que não lidam com uma criança autista, entende. Ah, então põe ela pra dormir. Ai, tadinha, que fofa, não sei o quê. Mas eu já
eu já ligo um alerta, né? Eu falo, nossa, mas essa criança, toda vez que a gente para pra falar com ela, alguém faz um comentário tipo, ela não gosta muito de brincar com pessoas, não. Ela prefere brincar só. Ou então, hoje ela tá assim, não tá falando com ninguém. E geralmente essa criança ela faz isso todo dia, né? Todo dia, todo dia. Geralmente com as mesmas pessoas. E a pessoa só respeita. Vamos respeitar a criança, vai respeitando. Criança é para ser respeitada. Mas nesses casos, elas precisam ser cuidadas logo, sabe? Quanto antes, melhor. Eu tô falando essas coisas hoje aqui porque eu desci hoje com o Davi pra brincar e encontrei uma mãezinha lá embaixo, que inclusive a gente já fez até amizade, uma fofa. O neném dela vai fazer 2 anos, tá? E ele fala bem pouquinho ainda, ela reconhece isso que ele fala pouco, tal, tá observando. E eu comentei com ela que ele ignora quando a gente fala com ele, né? A gente agacha, oi bebê, fala o nome, chama pelo nome e ele simplesmente continua andando. Aí ela, mas não é assim mesmo? Eu falei, a criança pequena, ela tende a não te ignorar. Ela quer saber qual a mensagem que você tá passando para ela. E ela precisa saber que mensagem é essa. Por quê? Ela pode estar chamando para alertar que vem um carro, que vem um bicho, que ali tem um buraco, né? Que precisa voltar, que não é naquela direção, que ali é perigoso, que não é para ir perto daquela pessoa que está ali. Então, assim, a criança, ela precisa, pro bem dela, atender ao chamado das pessoas que estão responsáveis por ela. Fulano, ela tem que olhar para você. Se ela tiver com o celular, se ela tiver na TV, muito distraído, som muito alto, e você chamar, por exemplo, 10 vezes, 7, ela tem que te olhar. Então, o que é que a gente faz com a criança que está com essa dificuldade? A gente chama com um contexto já pronto. Porque tem gente que fala, a criança, ela é linda, ai, que fofa, ai, você é maravilhosa. A criança autista não entende essa comunicação, né? Logo assim de cara. Então, você precisa treinar a sua criança chamando ela para coisas que você realmente já vai fazer. Por exemplo, comida. Fulaninho, vamos comer? Ele vai ter que olhar. Se ele não olhar com o nome, quando falar comer, ele tem que olhar. A gente tem que dar um jeito da criança olhar, porque é muito perigoso a gente falar com a criança e ela ignorar a gente e sair andando, tá? E esse é pequenininho, vai fazer 2 anos ainda, mas o Davi apresentou esse comportamento até bem mais tarde, acho que com uns 4 anos e pouquinho, foi que ele começou a olhar e hoje a gente chama e ele já vem, se ele não tiver nada de maior interesse. Então, a gente ainda tem que usar de maior interesse do que o que ele tá. Né? Então, quando ele tá com o celular, quando ele tá com o iPad, quando ele tá assistindo, geralmente ele não vai. Mas, por exemplo, ele tá na televisão, mas ele prefere o celular. E você fala, olha, Davi, vem pegar o celular. Aí ele vem, entendeu? Porque é sempre o interesse deles primeiro, né? E isso é muito preocupante da criança não te olhar e não te responder. Porque de repente você tá em algum lugar, a criança tá bem perto de você, você chama, tá lá gritando o nome da criança e a criança tá do seu lado, só porque tem um negocinho ali na frente e eles são pequenos, ele não responde, né? Tem que responder. E aí fala assim, ensina a criança a falar, oi, tô aqui. Mas e no caso do Davi, que ele não fala nada ainda? Como é que vai fazer, né? É não tirar de vista mesmo. Ele já vem quando a gente chama, né? Quer te dar o comando físico. Davi, vem aqui com a vovó. Ele vem. Então, você agacha e abre os bracinhos. Vem com a vovó, vem. Ele vem. Mesmo que eu não ofereça tanto estímulo, tipo um celular ou alguma coisa que ele quer. Por exemplo, eu só me arrumo, se ele me vê com a roupa diferente dessas que eu costumo ficar em casa, eu chamo e ele já fica de prontidão, ele já vem. Mas se eu tiver de boa em casa, só falar, vem cá, Davi, ele não vem não. Eu tenho que mostrar alguma coisa para poder ele vir. Mas se eu tiver arrumada, ou se eu tiver com um tênis na mão, alguma bolsa, alguma coisa que sinalize para ele que eu vou sair, aí ele vem. E essa criança pequena que eu tô comentando aqui com vocês, ele também me mostrou essa dificuldade no pedalar, que eu comentei com a mãe dele. Eu falei, olha, essa dificuldade no pedalar já era para ele não ter mais, né? Porque ele já vai fazer 2 anos. E a criança com 2 anos, ela já pedala muito, gente. Sobe escada correndo, desce escada correndo. O Davi ainda não sobe escada correndo, não desce escada correndo, não pedala. Ele não faz a volta completa. Ele pega a bicicleta, faz um pezinho. Quando chega aqui, em vez dele progredir para jogar o pezinho para trás, por da frente e ele volta. Então ele fica sempre assim. E a bicicleta não sai do lugar, né?
com rodinha, tá? Eu empurrando, mesmo assim eu tenho que ficar com ele, tenho que ficar agachada, tenho que ficar fazendo a forcinha assim no pé dele, esse pé, o outro pé, esse pé, o outro pé, e ele ainda não tem essa troca de turno, e fica bem complicado para você ensinar a criança a pedalar desse jeito, enquanto ela não desenvolver o ritmo de pedalar no velocípede. Por isso é importante descer com a criança, tá com o velocípede, coloca os pezinhos dela lá. Ah, mas ele tem muita gastura, ele não gosta. Coloca um sapatinho nele. Ele vai ter que desenvolver esse do pedalar. E o pedalar é muito importante, né? Vai mexer com toda a musculatura das pernas. Se bem, falando de novo, eu não sou médica de nada, tá? Mas não precisa ser para saber que mexe muito com as pernas, né? Com o quadril da criança, com a coluna, com os bracinhos. Então é importante. Ele vai desenvolver força, vai trabalhar a lateralidade dele, vai trabalhar a visão dele para frente, para os lados. Tudo isso vai ser trabalhado ali quando a criança está pedalando, né? Isso sem falar na diversão, que é maravilhosa. As crianças adoram brincar com bicicleta, né? E aprende ali e nunca mais esquece. Mas se não aprende, fica sem aprender e acha que não tem necessidade, aí fica nisso de não aprender nada de pedalar, né? Então, se vocês têm criança que tá apresentando essa dificuldade no brincar, procurem uma ajuda profissional, galera. Não fiquem esperando, tá? 2 aninhos já tá ficando muito, muito, muito em cima para procurar ajuda. O Davi, ele faz terapias, ele tinha menos de 1 ano quando a gente começou. Isso porque teve médicos que estavam me atrapalhando, falando que tava tudo bem. E todas as pessoas em volta falando que tava tudo bem e que eu ficava procurando coisa no menino, né? E eu não tava procurando coisa nenhuma, porque tudo que eu tentava fazer com o Davi, que eu fazia com as outras crianças, ele simplesmente se recusava. Aí agora eu vou mostrar eles pra vocês, porque eu cheguei aqui, ó lá. Fala oi, gente! Fala oi! É assim que você fala oi? Cadê o Davi? Cadê o Davi, Luca? Cadê o Davi? Galera, o Davi ainda tem muita dificuldade em apontar, né? O Davi tem dificuldade de apontar, ele tem muitas dificuldades em contato físico com objetos, tipo, para ele pegar e saber o que fazer com aquele objeto, mas ele não tem dificuldade de contato físico com pessoas, com a gente. A gente pega, as neuros, o pessoal da equipe multidisciplinar dele pega nele, o pessoal na escola. As coleguinhas pedem a mão, ele dá, mesmo que ele solta logo depois, que ele não tá muito chegado, assim, criança ainda, mas ele já fica por perto. O social dele tá melhorando bastante, mas ainda precisa de muito suporte, né, amor? Ele ainda não pode ficar, é uma criança que ele ainda não pode ficar sozinho, ele tá tendo sempre que ter um adulto por perto. Eu não confio nem deixar ele com adolescente, porque o adolescente às vezes acha que a criança tá só com graça, e a criança autista, pelo menos o Davi, ele raramente está com gracinha. E se tiver, você fala, tá com graça, Davi Luca, ele já ri pra você, ele se denuncia na hora, entendeu? Então, é uma criança que não consegue fingir ainda, né, não desenvolveu isso ainda, porque ele não conseguiu desenvolver nem as habilidades básicas ainda, sociais, né? Imagina pra inventar um fingimento. Ó, eu vou te dar aqui pra você brincar um pouquinho, tá bom? Mas dá tchau primeiro pro pessoal. Ó lá, a Anitta entrou, Léa entrou. Oi, tia Léa, oi, Anitta. Olha lá, o pessoal tudo vendo você ali, ó. Maria Gomes, Marli Batista, Neuci, Janira, Neuza. Ai, pessoal, fico muito feliz, viu, que vocês estejam acompanhando as lives que eu tô fazendo aqui, para que vocês ajudem seus pequenos, né? Para que vocês tenham mais empatia quando o vizinho de vocês tiverem comportamentos que vocês acham que tá diferente demais, né? Assim, tem criança autista que faz muita ecolalia, grita muito, né? O Davi, de vez em quando, ele grita, gente, assim, do nada. Tá com você, vai um grito bem alto. E isso incomoda bastante as pessoas, principalmente se a gente tá em elevador ou se a gente tá em algum espaço fechado, o pessoal começa a rir. Oi, Esmeralda, tudo bem? Antônio, oi, Antônio, boa noite. O pessoal começa a rir, né? E antes eu explicava, porque ele é autista. Hoje eu não explico mais nada, gente. Eu identifico o meu pequeno, saio com ele de boas, né?
E aí os outros pais de autista que se aproximam, falam, o meu também faz isso. Então se eu vejo alguma outra criança autista também, eu me aproximo dos pais, tento conversar, trocar ideia. E nisso, nessas trocas de... Tchau, meu amor. Nessas trocas de ideias, de informações entre pessoas que têm a criança, que têm a vivência com a criança, com o adolescente ou com o adulto autista em casa, a gente vai aprendendo que o meu faz isso e o dela detesta fazer aquilo, mas os dois são autistas. O meu detesta fazer isso e o dela adora. O meu não dorme no carro e o dela só dorme se der uma voltinha no carro. Então, cada criança é única e aí você precisa entender o seu pequeno para que ele não fique sofrendo com vocês em casa. Porque a casa, gente, tem que ser o ambiente de conforto para ele, mas não do conforto dele ficar lá intocado, tá? Mas do conforto, no conforto de convívio mesmo, sabe? Porque lá fora as pessoas vão falar o que quer, a gente não vai poder chegar lá pra pessoa e conversar, olha, não, né? Todas as pessoas, né? Você não vai conseguir fazer isso. Eu tento o máximo que eu posso fazer com que a pessoa entenda que aquilo não é o comportamento adequado para se referir a uma criança, principalmente a uma criança que não vai revidar, né? Que o pessoal fala, as crianças de hoje em dia você não pode falar nada, que te dá língua, te chuta, faz isso, faz aquilo. Porque os adultos querem falar do jeito que quer que as crianças, quer que as crianças simplesmente sim, senhor, e saia e obedeça, né? E agora o mundo não tá mais assim. A gente mesmo em casa, a gente já orienta. Não é para obedecer adulto nenhum saindo de mão dadas com adulto, não é para ir pra lugar nenhum com adulto, não é para fazer isso. Tem sempre que falar com a gente, tem sempre que voltar aqui e contar pra gente o que tá acontecendo, né? Porque tem muita gente por aí que só Jesus na causa. E para nossas crianças em casa, tem que ser um ambiente saudável, um ambiente gostoso delas ficarem, sabe? De elas gostarem, se sentirem seguras perto da gente. Então, não xingue suas crianças. Jamais batam nas crianças. Se te der um tapa, não revide. Arrume um jeito de que essa criança não tenha mais esse comportamento. Uma dica é: criança bateu em você. Já vou finalizar, tá, galera? A criança deu um tapa em você. Não faça contato visual com a criança, não brigue, não grite, não faça nada. Só agache, fique da altura dela, segura nos bracinhos dela, sem fazer muita força. Só segurando mesmo assim, sabe? Assim, ó. E fala, não, bater não. Fala o bater, depois o não, tá? Porque se você fala não bate, o não pra criança já é uma coisa negativa, já é uma coisa péssima pra ela. Porque tudo que a gente fala não, a pessoa já pensa que é ruim, né? Então você fala primeiro a ação, depois você fala o não. Comigo funcionou, o Davi ele não bate na gente, ele só dá a cabeçada quando ele tá com os dentes doendo, né? Então a gente já corre lá e já leva no dentista para agilizar o lado, porque se machuca a gente, com certeza machuca ele também, e a gente não quer que ele sinta dor em nenhuma parte do corpo, né? E a cabeça também, né, gente? Tem uma cabeçada na pessoa, dói, né? Dói na gente, dói nele também, com certeza. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. A Esmeralda tá achando graça. Tudo bem, Esmeralda? Ai, meu Deus. Espero que tenham gostado, tá bom? A partir da semana que vem eu vou direcionar mais aqui as lives. Vou fazer como hoje, que eu pontuei aqui as coisas que eu quero falar, que geralmente eu me perco assim no universo maravilhoso que é estar conversando com vocês e acabo acrescentando coisas que depois eu vejo que não tinha necessidade de ter falado daquele jeito. Então eu ainda estou me aprimorando, né, com as lives, estou me situando ainda, tô indo, espero que esteja indo bem. Espero que vocês gostem, tá bom? Então até amanhã. Um beijo e cuidem dos seus pequenos, tá bom, galera? Cuidem deles, vão atrás de ajuda. Aí, Marli, você acabou de entrar, a gente vai sair. Beijinho.